O canal Cinecultura apresenta 35 famosos que se casaram com mulheres mais velhas. Antes e agora, 2025. Hollywood adora um bom enredo e quando a trama envolve amor, fama e quebra de padrões, o espetáculo é garantido. Agora imagine, astros jovens, no auge da beleza e da carreira, apaixonados por mulheres mais velhas, muitas vezes já consagradas. Parece ousado? É mais comum e mais fascinante do que você imagina. Esses casais desafiaram convenções, enfrentaram críticas e provaram que o coração não segue calendários, ele segue conexões. Enquanto o mundo insiste em padrões, eles escolheram o afeto. E você, já pensou em como a diferença de idade pode transformar ou fortalecer um relacionamento? Neste vídeo, vamos mergulhar em histórias de paixão, cumplicidade e coragem. De casamentos relâmpagos a uniões duradouras, essas histórias vão te surpreender. Porque quando se trata de sentimentos verdadeiros, quem dita as regras não é a sociedade, é a alma. Respire fundo, porque o amor aqui é tudo menos convencional. Número 35. Roger Moore, antes de se tornar o James Bond mais elegante da história do cinema, viveu um casamento turbulento com Dorothy Squires, cantora galesa, 12 anos mais velha. Casaram-se em 1953, quando Moore ainda buscava espaço na indústria, e o relacionamento durou até 1968, marcado por altos e baixos. Squires era uma estrela em decadência e Moore, um jovem promissor. A dinâmica entre eles refletia a tensão entre passado e futuro. Dorothy era intensa e possessiva, e Moore, discreto e ambicioso. Com o tempo, o desequilíbrio se tornou insustentável. Quando Moore alcançou a fama, o casamento já estava desmoronando. A separação foi amarga, com brigas judiciais e acusações públicas. Ainda assim, esse período foi determinante para moldar a personalidade reservada de Moore. E um lembrete de que, em alguns casos, o amor pode não sobreviver ao peso do sucesso. Número 34. O príncipe Harry e Meghan Markle representam a colisão entre tradição e ruptura. Casaram-se em 2018, sob os olhos atentos do mundo, enfrentando críticas por diversos motivos. Entre eles, a diferença de idade. Meghan é 3 anos mais velha, mas essa questão foi pequena diante dos desafios enfrentados. Ela, uma atriz americana divorciada. Ele, um príncipe britânico com passado militar. A união abalou os alicerces da monarquia ao propor um novo modelo de relacionamento real, baseado em igualdade, parceria e independência. Em pouco tempo, romperam com os deveres reais, mudaram-se para os Estados Unidos e começaram a trilhar um novo caminho como figuras públicas independentes. A diferença de idade é irrelevante frente à intensidade e ao impacto que causaram juntos. Eles provaram que o amor pode sim ser revolucionário e que a coragem de romper com o esperado pode redefinir legados. Número 33. Paul Rudd, um dos rostos mais queridos de Hollywood, vive uma relação duradoura com Julie Yeager, sua esposa desde 2003. Pouco conhecida do público, Julie é mais velha que Rudd e desempenhou papel fundamental nos bastidores de sua carreira. Conheceram-se nos anos 1990, quando ele ainda era um jovem ator tentando consolidar seu espaço. Ela, já estabelecida como publicitária, tornou-se não apenas parceira amorosa, mas também uma aliada estratégica. O relacionamento deles foge dos padrões hollywoodianos, sem escândalos, sem aparições frequentes em tapetes vermelhos, mas com uma estabilidade admirável. Para Rudd, a diferença de idade nunca foi uma questão, e sim um complemento à maturidade e equilíbrio que ele sempre buscou. Entre compromissos e filmes, a prioridade do casal sempre foi a família, mostrando que é possível viver o sucesso com os pés no chão. Número 32. Nick Offerman e Megan Mullally formam um dos casais mais carismáticos da indústria do entretenimento. Casados desde 2003, eles mantêm uma parceria sólida dentro e fora das câmeras. Com uma diferença de 12 anos entre eles, Megan já era uma estrela consagrada com Will and Grace, quando Nick ainda era um nome em ascensão. No entanto, a diferença etária nunca afetou a química entre os dois. Pelo contrário, fortaleceu a admiração mútua. Trabalharam juntos em diversas produções, incluindo participações hilárias que exploram justamente suas personalidades contrastantes. O humor ácido, a cumplicidade e a inteligência criativa que compartilham são a base dessa relação. Para o público, são um exemplo de casal que envelhece junto com leveza, autenticidade e muito riso, e que encara o amor com liberdade e humor,
sem precisar seguir as regras do jogo tradicional de celebridades. Número 31. Nick Jonas e Priyanka Chopra chocaram o mundo ao anunciar seu noivado relâmpago e casamento em 2018. A diferença de idade de 10 anos entre eles gerou intensas discussões, especialmente nas redes sociais. Ele, ex-estrela teen e ícone pop. Ela, atriz premiada e ex-Miss Mundo. O contraste de trajetórias foi ofuscado pela intensidade do relacionamento. Em poucos meses, estavam unidos em uma cerimônia luxuosa na Índia, misturando tradição e glamour hollywoodiano. O casal, desde então, construiu uma imagem pública forte, participando de eventos internacionais e campanhas humanitárias. Priyanka, sempre firme, lida com o julgamento social com elegância, enquanto Jonas exibe admiração constante por sua esposa. Juntos, reescrevem as regras do estrelato e da vida conjugal, mostrando que amor não tem idade, e sim propósito, parceria e coragem de enfrentar os olhares alheios. Você sabia que a primeira supermodelo a namorar um homem mais novo em Hollywood foi Twiggy, nos anos 70? Ela rompeu padrões ao assumir um relacionamento com um fotógrafo bem mais jovem. Desde então, celebridades têm mostrado que no amor, idade é só um número, ou nem isso. Número 30. Nick Cannon e Mariah Carey formaram um dos casais mais midiáticos da década de 2000. Casaram-se em 2008, após um romance meteórico, e foram alvos da imprensa desde o primeiro dia. Com 11 anos de diferença entre eles, Mariah já era um ícone global da música, enquanto Cannon ainda construía sua trajetória no entretenimento. O casamento foi celebrado com luxo e entusiasmo, com direito a votos renovados anualmente. Um hábito que virou marca registrada da relação. Tiveram filhos gêmeos, Moroccan e Monroe, e por anos mostraram um vínculo forte, mesmo com personalidades tão distintas. Em 2016, o divórcio foi oficializado, mas ambos mantiveram uma relação amigável em nome dos filhos. Cannon nunca escondeu sua admiração por Mariah, chamando-a de amor da vida, mesmo após a separação. A diferença de idade, nesse caso, foi apenas um detalhe em uma história de afeto real e inesquecível. Número 29. Michael Fassbender e Alicia Vikander mantêm uma das relações mais reservadas do meio artístico. Com uma diferença de 11 anos entre eles, o casal se conheceu durante as filmagens de A Luz Entre Oceanos e se casou em 2017, em uma cerimônia discreta na Espanha. Desde então, evitam os holofotes, optando por uma vida longe das redes sociais e da exposição constante. Fassbender, conhecido por papéis intensos e introspectivos, encontrou em Vikander, vencedora do Oscar e símbolo de elegância europeia, uma parceira que compartilha do mesmo espírito reservado. Juntos, são sinônimo de equilíbrio entre fama e anonimato. A idade nunca foi pauta para eles. O que define o casal é a discrição e o respeito mútuo pela arte e pela privacidade. Uma união que mostra que, no mundo do espetáculo, ainda é possível viver o amor com serenidade. Número 28. Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones são um dos casais mais emblemáticos de Hollywood, não apenas pelo talento, mas pela diferença de 25 anos entre eles. Casaram-se em 2000, num evento luxuoso que reuniu celebridades e virou manchete no mundo inteiro. Apesar das apostas contra, mantêm uma relação sólida há décadas, enfrentando juntos crises pessoais e problemas de saúde. Douglas, já veterano do cinema, viu em Zeta-Jones uma parceira tão forte quanto ele. Ela, por sua vez, sempre demonstrou maturidade e independência, mesmo no auge da juventude. O casal sobreviveu a separações temporárias, mas sempre retornou à base do compromisso, respeito, admiração e resiliência. A diferença de idade nunca foi obstáculo. Pelo contrário, transformou-se em uma ponte entre gerações, provando que o amor entre duas estrelas pode sim resistir ao tempo e aos desafios de uma vida exposta. Se você está curtindo essas histórias improváveis de amor, deixa o like agora e comenta qual casal mais te surpreendeu até aqui. Bora ver até onde vai essa lista. Número 27, Matthew McConaughey e Camila Alves protagonizam uma das histórias de amor mais discretas e estáveis do meio artístico. Camila, modelo e empresária brasileira, é mais velha que o ator e conquistou seu coração com naturalidade e leveza. Casaram-se em 2012, após 6 anos de relacionamento e filhos em comum. A diferença de idade nunca teve destaque.
O que chama a atenção é a parceria sólida, baseada em valores familiares e escolhas conscientes. McConaughey, conhecido por papéis intensos e por sua personalidade livre, encontrou em Camila um contraponto de sabedoria e estabilidade. Vivem longe dos escândalos, priorizando a criação dos filhos e uma vida mais próxima da natureza. O casal representa uma versão moderna do ideal romântico, companheirismo real, objetivos em comum e uma sintonia que supera qualquer dado biográfico. São, sem dúvida, um exemplo de como maturidade emocional vale mais que números. Número 26. Marc Anthony e Nádia Ferreira chamaram a atenção mundial quando oficializaram sua união em 2023. A diferença de 30 anos entre eles gerou manchetes, mas o casal mostrou segurança desde o início. Ferreira, modelo paraguaia e ex-Miss Universo, encontrou em Anthony um homem de trajetória marcada por sucessos e relacionamentos públicos. Juntos, formaram um casal que mistura experiência com juventude, tradição com novidade. O casamento foi celebrado com pompa, reunindo celebridades e destacando-se como um dos eventos do ano. Para Marc, que já foi casado com figuras como Jennifer Lopez, esse novo relacionamento simboliza uma fase mais serena, sem abrir mão da intensidade. Nádia, por sua vez, demonstra maturidade além da idade. A relação entre os dois é pautada pela admiração mútua e pela construção de uma nova etapa na vida de Anthony, que continua surpreendendo com suas escolhas pessoais. Número 25. Kurt Russell e Goldie Hawn são a definição de um amor que resiste ao tempo e aos papéis formais. Estão juntos desde 1983, sem jamais oficializar o casamento, e formam um dos casais mais duradouros do entretenimento. Com uma diferença de 6 anos entre eles, o que importa é o vínculo inquebrável que construíram. Goldie, já estrela consolidada quando se conheceram, encontrou em Kurt uma presença constante, companheira e apaixonada. Criaram filhos, enfrentaram altos e baixos e construíram uma vida longe dos holofotes desnecessários. Russell sempre destacou que não era o papel no cartório que definia o compromisso, e Hawn compartilha dessa filosofia. Para eles, a liberdade é um pilar do amor, e o tempo provou que estavam certos. Seguem firmes, cúmplices e mais apaixonados do que nunca, provando que a conexão verdadeira supera qualquer convenção. Número 24. Joshua Sassi e Kylie Minogue viveram um romance intenso que rapidamente se transformou em noivado. Quando ficaram juntos em 2015, a diferença de 20 anos entre eles se tornou um dos principais assuntos da mídia britânica. Kylie, ícone pop e símbolo de empoderamento feminino, encontrou em Sassi, ator britânico, um parceiro que parecia entender seu universo. Em 2016, anunciaram o noivado com entusiasmo. No entanto, a relação não resistiu ao tempo. Rumores de traições e prioridades diferentes levaram ao término em 2017, antes mesmo do casamento acontecer. Para Kylie, o rompimento foi doloroso, mas também transformador. A experiência serviu como um lembrete de que nem sempre intensidade significa durabilidade. A cantora seguiu em frente mais centrada e fortalecida. Já Sassi voltou ao anonimato relativo. A história entre eles foi breve, mas marcante. Uma faísca intensa que não virou chama. Número 23. Johnny McDade, músico da banda Snow Patrol, e Courtney Cox, a eterna Mônica de Friends, formam um dos casais mais inesperados e intrigantes do showbiz. Com 12 anos de diferença entre eles, a atriz encontrou em McDade uma nova forma de amar após o fim de seu casamento com David Arquette. Estão juntos desde 2013 com breves pausas, mas sempre retornando um ao outro com mais força. A relação, marcada por longas distâncias, já que ele vive no Reino Unido e ela em Los Angeles, é sustentada por respeito, amor maduro e muita comunicação. Courtney frequentemente elogia a sensibilidade artística de Johnny, e ele, por sua vez, destaca a força emocional dela. A diferença de idade é irrelevante diante da conexão emocional e intelectual que demonstram. Um casal que desafia fronteiras geográficas e sociais e que segue unido pelo que realmente importa. Número 22. John Stamos e Caitlin McHugh personificam o charme de um romance contemporâneo com toques clássicos. Casaram-se em 2018, depois de um relacionamento que trouxe nova luz à vida de Stamos, conhecido por décadas por ser um dos solteiros mais cobiçados de Hollywood. McHugh, mais jovem e com uma carreira emergente como atriz e escritora, trouxe estabilidade e leveza ao ator, famoso por seu papel em Full House. Juntos tiveram um filho,
e desde então vivem uma rotina familiar centrada, discreta e repleta de carinho. A diferença de idade entre eles não é algo discutido, porque não se impõe diante da cumplicidade que demonstram. Stamos frequentemente menciona como McHugh transformou sua vida, mostrando que o tempo certo não depende da idade, mas do momento emocional. Um encontro entre maturidade e renovação que fez o astro redescobrir o valor da vida a dois. Número 21. Jeff Goldblum e Emily Livingston formam um par que mistura elegância, arte e uma dose generosa de excentricidade. Casaram-se em 2014, com uma diferença de mais de 30 anos entre eles. Emily, ex-ginasta olímpica e artista performática, entrou na vida de Goldblum trazendo vitalidade e dinamismo. O ator, conhecido por seu estilo único e por papéis icônicos como em Jurassic Park, sempre foi uma figura fora dos padrões e encontrou em Emily uma parceira igualmente singular. Tem 2 filhos e vivem uma rotina familiar que mistura arte, viagens e vida doméstica repleta de afeto. A idade nunca foi tema de tensão entre eles, e sim de celebração. Goldblum exibe um amor juvenil e entusiástico pela esposa, enquanto ela demonstra maturidade e equilíbrio. Um exemplo claro de que conexões verdadeiras transcendem o tempo, as convenções e as expectativas sociais. Número 20. Jason Momoa e Lisa Bonet encantaram o mundo ao oficializar sua união em 2017, embora estivessem juntos há mais de uma década. Com 12 anos de diferença entre eles, a história ganhou destaque por unir 2 personalidades fortes, alternativas e intensas. Lisa, ícone dos anos 80 e ex-esposa de Lenny Kravitz, trouxe espiritualidade e profundidade à vida de Momoa, que sempre a admirou desde a juventude. O casal tornou-se símbolo de autenticidade e conexão. No entanto, em 2023, anunciaram a separação, alegando caminhos diferentes. A notícia pegou muitos de surpresa, já que o relacionamento parecia inabalável. Apesar do fim, o respeito permanece e ambos continuam presentes na vida dos filhos. Para muitos, a história deles é uma prova de que o amor verdadeiro pode sim ter fim, mas que, quando vivido com intensidade, deixa marcas profundas e positivas. Número 19. Idris Elba e Sabrina Dolby Elba mostram que elegância, estilo e maturidade emocional formam uma combinação irresistível. Casaram-se em 2019, após 2 anos de namoro, e desde então têm mostrado uma parceria sólida e sofisticada. Sabrina, cerca de 16 anos mais jovem que Idris, é modelo, ativista e empresária, e encontrou no ator britânico não apenas um marido, mas um companheiro de causas sociais. Juntos promovem iniciativas em prol da juventude e da igualdade racial, tornando-se um casal engajado e inspirador. A diferença de idade nunca foi um obstáculo. Pelo contrário, parece ampliar a visão de mundo que compartilham. Idris frequentemente fala sobre como Sabrina o ajudou a amadurecer emocionalmente. Eles representam uma união moderna, em que ambos crescem individualmente e em conjunto. Um casal que exala sintonia, propósito e elegância, dentro e fora dos tapetes vermelhos. Número 18. Hugh Jackman e Deborah Lee Furness protagonizaram uma das histórias de amor mais respeitadas da indústria do entretenimento. Casaram-se em 1996, quando ele ainda dava os primeiros passos na carreira, e viveram juntos por 27 anos. Deborah, 13 anos mais velha, já era uma atriz consolidada quando conheceu Jackman nos bastidores de uma série australiana. O que se seguiu foi um casamento marcado por respeito mútuo, adoção de filhos e apoio incondicional. Jackman sempre defendeu a esposa contra críticas sobre aparência ou idade, afirmando que ela foi seu alicerce desde o início. Em 2023, surpreenderam o mundo ao anunciar o fim do relacionamento. A separação foi amigável, mas deixou uma marca emocional em fãs que os viam como símbolo de estabilidade. Ainda assim, o legado do casal permanece como exemplo de parceria verdadeira, onde a diferença de idade nunca teve peso. O que contava era o amor vivido com intensidade e lealdade. Número 17. Tom Kaulitz, guitarrista da banda Tokyo Hotel, e Heidi Klum formam um casal que combina juventude com experiência e extravagância com doçura. Com uma diferença de 16 anos entre eles, começaram a namorar em 2018 e casaram-se oficialmente em 2019, em uma cerimônia luxuosa em Capri.
Klum, supermodelo internacional e mãe de 4 filhos, encontrou em Tom um companheiro que se encaixou perfeitamente em sua vida dinâmica. O casal não esconde o afeto. Publicações constantes nas redes sociais mostram uma relação vibrante, repleta de carinho e espontaneidade. Tom, apesar da juventude, demonstra maturidade ao lidar com a exposição e com a família formada por Heidi. Juntos, eles quebram estereótipos e mostram que é possível construir um vínculo sólido, mesmo com realidades diferentes. A relação dos dois é uma celebração moderna do amor, onde a idade é apenas mais um número diante da conexão e do entusiasmo compartilhado. Número 16. Harry Styles e Olivia Wilde protagonizaram um dos romances mais comentados dos últimos anos. O cantor, 10 anos mais novo que a atriz e diretora, começou a se relacionar com ela em 2020, durante as filmagens do filme Don't Worry Darling. A relação, envolta em polêmicas e especulações, enfrentou forte resistência nas redes sociais e da imprensa. Olivia havia recém-terminado um longo noivado, enquanto Styles estava no auge de sua carreira solo. A diferença de idade virou alvo de críticas, principalmente a ela, revelando o machismo ainda presente na opinião pública. Apesar disso, mantiveram o relacionamento por cerca de 2 anos, aparecendo juntos em eventos e mostrando sintonia. A separação foi discreta, mas o impacto cultural permaneceu. O romance entre os dois escancarou o desconforto social com mulheres mais velhas namorando homens mais jovens e mostrou que, mesmo sob pressão, é possível viver um amor autêntico. Número 15. Halle Berry e Van Hunt mantêm um relacionamento que inspira leveza e maturidade. Estão juntos desde 2020. E embora Berry seja 3 anos mais velha, o que realmente diferencia o casal é o equilíbrio emocional. A atriz, que já enfrentou relacionamentos conturbados e casamentos falidos, encontrou em Van, músico e produtor, uma presença tranquila, espirituosa e afetuosa. Os dois costumam trocar declarações públicas cheias de humor e cumplicidade, reforçando a naturalidade do vínculo que construíram. Ao contrário de relacionamentos anteriores, este parece ter uma base menos idealizada e mais concreta. A diferença de idade não é tema entre eles, e sim a alegria mútua em compartilhar o presente. Para Halle, é a prova de que o amor pode renascer com mais força quando se tem clareza do que realmente importa. Juntos, eles mostram que leveza, respeito e autenticidade são o novo padrão de romance. Número 14. Guy Ritchie e Madonna formaram um dos casais mais poderosos e controversos dos anos 2000. Casaram-se em 2000, quando o cineasta britânico tinha 32 anos e Madonna 42. Com uma diferença de 10 anos entre eles, o relacionamento uniu a rebeldia criativa de Ritchie à postura imperial da rainha do pop. Durante o casamento, viveram entre Londres e Nova York, adotaram um filho juntos e tiveram outro biológico, tentando equilibrar fama, família e carreiras exigentes. Contudo, as tensões aumentaram e o casal se divorciou em 2008 em meio a discussões sobre custódia e estilo de vida. A relação revelou lados distintos. Ela, intensa e controladora. Ele, reservado e pragmático. Ainda assim, Ritchie já afirmou em entrevistas que teve grande admiração pela inteligência de Madonna. O casamento foi explosivo, cheio de poder, paixão e conflito. E a diferença de idade, embora não central, era mais um ingrediente no caldeirão dessa união icônica. Tá achando essa lista reveladora? Então já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda tem muita história inesperada vindo por aí. Número 13. Evan Spiegel, fundador do Snapchat, e Miranda Kerr, supermodelo australiana, surpreenderam o mundo com sua união discreta e elegante. Casaram-se em 2017, em uma cerimônia íntima e sofisticada. Com uma diferença de 9 anos entre eles, Miranda já era uma figura consagrada nas passarelas e ex-esposa de Orlando Bloom, enquanto Evan, bilionário da tecnologia, vivia sob os holofotes do Vale do Silício. Apesar das origens distintas, encontraram afinidade em valores familiares e discrição. Kerr sempre exaltou a maturidade emocional de Evan, enquanto ele demonstrou ser um pai presente e dedicado, inclusive ao filho que ela teve do relacionamento anterior. O casal foge da ostentação, preferindo uma vida doméstica calma e regrada. A diferença de idade, nesse caso, é invisível diante da estabilidade que constroem juntos. Um exemplo claro de que amor verdadeiro pode nascer entre códigos binários e flashes de passarela. Número 12.
Emmanuel Macron e Brigitte Macron, protagonizam uma das histórias de amor mais inusitadas e comentadas da política mundial. Com uma diferença de 25 anos entre eles, o atual presidente da França conheceu Brigitte quando ainda era adolescente e aluno dela. A relação evoluiu com o tempo, enfrentando resistência social, familiar e midiática. Casaram-se em 2007 e, desde então, Brigitte tem sido presença constante ao lado do marido em todas as etapas de sua carreira política. Mais do que primeira-dama, ela é conselheira, parceira e símbolo de um amor que resistiu a julgamentos ferozes. A história deles desafia normas e convenções, provocando debates sobre padrões de gênero e etarismo. Macron nunca escondeu sua admiração por Brigitte, e sua postura sempre foi de firmeza e lealdade. Juntos, mostram que o amor verdadeiro pode florescer nos ambientes mais improváveis e sobreviver à pressão do mundo. Número 11. Dwyane Wade e Gabrielle Union são um dos casais mais admirados do universo esportivo e do entretenimento. Casaram-se em 2014, após um relacionamento repleto de desafios e superações. Com uma diferença de 9 anos entre eles, Gabrielle já era uma atriz de renome, enquanto Wade brilhava nas quadras da NBA. O relacionamento enfrentou uma pausa, reconciliações e até a polêmica do filho que Wade teve fora da relação. Ainda assim, voltaram mais fortes e unidos. Gabrielle sempre deixou claro que a diferença de idade não impedia uma conexão emocional profunda, e Wade a enxerga como uma parceira inspiradora. O casal tornou-se símbolo de resiliência, transparência e amor maduro. Juntos, abordam temas importantes como fertilidade, racismo e saúde mental, transformando a união em uma plataforma de diálogo. A diferença etária é só mais um detalhe em uma história que inspira coragem e reinvenção. Número 10. Corey Gamble e Kris Jenner protagonizam um relacionamento que foge completamente do convencional, especialmente por fazer parte do império midiático Kardashian-Jenner. Estão juntos desde 2014, e a diferença de 25 anos entre eles sempre foi alvo de manchetes e especulações. Corey, empresário e ex-gerente de turnê, mantém um perfil discreto, em contraste com a superexposição da parceira. Kris, matriarca de um dos clãs mais influentes da cultura pop, encontrou nele uma presença estável e companheira. Apesar das críticas e desconfianças do público, o casal se mantém firme, provando que existe compatibilidade além da fama e da idade. Corey se integrou à rotina familiar, conquistando espaço mesmo sem buscar os holofotes. A relação dos dois mistura discrição, lealdade e uma convivência surpreendentemente harmoniosa, mostrando que, em meio ao furacão midiático, ainda é possível construir algo genuíno e duradouro. Número 9. Cole Tucker e Vanessa Hudgens vivem um romance que começou de forma despretensiosa, mas logo evoluiu para um compromisso sério. O jogador de beisebol e a atriz e cantora iniciaram o namoro em 2020, tornaram-se noivos em 2022 e casaram-se em dezembro de 2023. Com uma diferença de 8 anos entre eles, Vanessa já acumulava anos de carreira e fama mundial, enquanto Cole dava seus primeiros passos no esporte profissional. A relação rapidamente conquistou os fãs pela leveza e autenticidade. Hudgens, sempre ligada à espiritualidade e à positividade, encontrou em Tucker um parceiro jovem, mais maduro e afetuoso. Os dois compartilham momentos nas redes sociais com naturalidade, longe dos escândalos e das pressões típicas de Hollywood. A diferença de idade, nesse caso, reforça a complementaridade do casal, e a união deles se mostra como uma história contemporânea de amor, cumplicidade e construção conjunta. Número 8. Blake Shelton e Gwen Stefani formam um dos casais mais adorados da música norte-americana. Quando tornaram público o relacionamento em 2015, a diferença de 7 anos entre eles chamou a atenção, mas logo foi ofuscada pela química evidente entre os dois. Ele, astro do country com raízes tradicionais. Ela, ícone pop com estilo ousado. O contraste virou conexão. Trabalharam juntos no programa The Voice, onde tudo começou, e em 2021, casaram-se em uma cerimônia íntima na fazenda de Shelton. Gwen já havia passado por um casamento conturbado, e Blake por seu próprio divórcio, o que trouxe maturidade ao novo relacionamento. A diferença de idade se dissolve em meio à admiração mútua, ao bom humor e ao respeito que demonstram publicamente. Eles são prova de que, quando duas histórias se encontram no tempo certo,
o amor pode recomeçar com ainda mais força e propósito. Número 7. Benji Madden e Cameron Diaz surpreenderam o mundo ao oficializarem sua união em 2015, após poucos meses de relacionamento. Com 7 anos de diferença entre eles, o casamento foi discreto, mas firme. Cameron, ícone de filmes dos anos de 1990 e 2000, encontrou em Benji uma âncora emocional depois de anos de especulações e romances públicos. Desde então, ela se afastou das telas, priorizando a vida pessoal e, mais tarde, a maternidade. Madden, músico da banda Good Charlotte, sempre foi mais reservado, e juntos construíram uma vida longe dos holofotes. A relação dos dois é marcada por respeito, privacidade e uma conexão que vai além das aparências. Cameron já afirmou em entrevistas que esperou toda a vida por alguém como Benji, alguém que a visse por completo. Uma história que mostra que o amor pode florescer no silêncio, com segurança e sem pressa. Número 6. Ben Affleck e Jennifer Lopez protagonizam uma das mais emblemáticas reviravoltas amorosas de Hollywood. Com 3 anos de diferença entre eles, o casal viveu um intenso relacionamento que terminou pouco antes do casamento planejado. 2 décadas depois, em 2021, surpreenderam o mundo ao reatarem o romance. Em 2022, oficializaram a união em uma cerimônia íntima seguida por outra luxuosa. O tempo só fortaleceu a admiração mútua e trouxe maturidade emocional para enfrentar os desafios do passado. Jennifer, sempre poderosa e independente, encontrou em Affleck um parceiro mais centrado. Já ele, mais introspectivo, demonstra um amor profundo e reconectado. A diferença de idade é irrelevante frente ao impacto cultural desse reencontro, que reacendeu nos fãs a ideia de que algumas histórias de amor merecem uma segunda chance e que o tempo pode sim curar, lapidar e unir de novo. Número 5. Bart Freundlich e Julianne Moore representam a solidez que tantas celebridades procuram, mas poucos alcançam. Casaram-se em 2003, após 7 anos de relacionamento e 2 filhos. Com uma diferença de 9 anos entre eles, a atriz premiada encontrou em Freundlich, cineasta sensível e discreto, um parceiro de vida e arte. Conheceram-se no set de O Mito de Finger, e a conexão foi instantânea. Desde então, mantém uma relação livre de escândalos e pautada pela cooperação mútua. Julianne, sempre firme em suas escolhas, atribui boa parte de sua estabilidade ao apoio do marido. Freundlich, por sua vez, construiu sua própria trajetória no cinema sem depender da fama da esposa. O casal mostra que, quando há equilíbrio emocional e admiração verdadeira, a diferença de idade é apenas uma nota de rodapé em uma longa história de amor, companheirismo e crescimento conjunto. Número 4. Alexandra Hedson e Jodie Foster vivem um relacionamento discreto e poderoso. Casaram-se em 2014, em uma união que marcou a nova fase da vida pública da atriz, que durante décadas evitou comentar sobre sua sexualidade. Hedson, 9 anos mais nova e envolvida no universo artístico como fotógrafa e diretora, trouxe leveza e estabilidade à vida de Foster. A relação é marcada pela discrição e cumplicidade, com raras aparições públicas e sem exposição desnecessária. Foster, vencedora de 2 Oscars, afirmou em entrevistas que encontrou finalmente um espaço seguro para amar de forma plena. A diferença de idade entre elas não é sequer mencionada, não por tabu, mas por irrelevância. O que define essa união é o respeito mútuo e a liberdade de viver longe das expectativas alheias. Um exemplo de que, às vezes, o amor mais verdadeiro é aquele que se vive em silêncio, mas com total entrega. Número 3. Alexander Edwards e Cher formam um dos casais mais comentados e provocativos dos últimos tempos. Com uma diferença de 40 anos entre eles, o relacionamento surgiu como uma surpresa para o público e rapidamente virou manchete. Cher, ícone absoluto da música e do cinema, continua desafiando normas sociais, inclusive no amor. Edwards, executivo da indústria musical e ex-namorado de Amber Rose, entrou em cena com carisma e juventude, contrastando com a imagem consagrada da diva pop. Apesar da diferença de gerações, ambos demonstram segurança, humor e cumplicidade. Cher não tem receio de expor o romance nas redes sociais, e Alexander a trata com admiração pública. O casal representa a liberdade amorosa sem amarras, sem justificativas. A história deles desafia tabus e reitera o direito de amar.
em qualquer idade, sob qualquer condição, sem pedir licença à opinião alheia. Número 2. Adam Levine e Behat Prinsloo formam uma das parcerias mais estáveis do universo das celebridades. O vocalista do Maroon 5 e a modelo da Victoria's Secret começaram a namorar em 2012, ficaram noivos em 2013 e casaram-se em 2014. Levine é alguns anos mais novo que Behat, mas a diferença de idade nunca foi pauta relevante para o casal. Com 3 filhos, eles vivem uma rotina equilibrada entre compromissos profissionais e a vida familiar. Apesar de polêmicas ocasionais envolvendo o cantor, o casal mantém-se unido e constantemente presente em eventos sociais e campanhas publicitárias. Prinsloo, com sua postura tranquila e firme, equilibra a personalidade mais impulsiva de Levine. A história deles é uma jornada de ajustes, perdão e construção. Juntos, provam que longevidade no amor exige mais que química. Exige compromisso, resiliência e vontade de crescer como dupla, mesmo sob os holofotes constantes. Número 1. Aaron Taylor-Johnson e Sam Taylor-Johnson são a síntese da quebra total de convenções em Hollywood. Quando se conheceram em 2008 durante as filmagens de O Garoto de Liverpool, ele tinha 18 anos e ela 41. Com uma diferença de 23 anos entre eles, o relacionamento foi alvo de críticas, mas resistiu ao tempo e ao julgamento público. Casaram-se em 2012 e construíram uma família sólida com filhos e projetos artísticos em comum. Aaron, sempre discreto e maduro para a idade, jamais demonstrou insegurança em relação ao casamento. Sam, diretora renomada, viu no jovem ator um parceiro pleno, emocional, criativo e leal. O casal ignora padrões e vive uma relação baseada em liberdade e sintonia. Ao contrário de muitos relacionamentos que sucumbem à pressão externa, os dois seguem firmes e provam com naturalidade que o verdadeiro amor nasce do encontro de almas, não de datas no calendário. E depois de tantas histórias impressionantes, uma coisa fica clara: o amor não tem prazo de validade. Esses casais encararam críticas, atravessaram julgamentos e, mesmo assim, escolheram viver suas verdades. E você? Qual história te fez repensar o amor? Qual casal te emocionou mais? Comenta aqui embaixo. A gente quer saber o que mais te marcou. E se esse mergulho no lado menos óbvio dos relacionamentos te surpreendeu, já deixa o like, compartilha com quem precisa rever seus conceitos. E se inscreve no canal, porque essa foi só a primeira cena de uma longa história. Vem aí mais encontros inesperados, mais reviravoltas amorosas e segredos que só quem assiste até o fim vai descobrir.